Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Falco, eu sou especialista em criptomoeda, sou especialista Hypermaster Blaster level bronze, tá? Bronze não, né? Vou colocar ouro, esmeralda, level esmeralda, né? Então pessoal, tá meio torto aqui o meu... Tá bonitão agora, vamos lá. Seguindo nossas aulinhas aí de Bitcoin... e depois com o advento, né, da chegada do Bitcoin, começaram a aparecer outras moedinhas intituladas altcoins, né? Então o que é altcoins? Alternativas, moedas alternativas. Então eu tenho lá o Bitcoin, que é a grande mãe, e daí abaixo dela eu tenho as altcoins, né? Então, como está escrito ali, após o advento do Bitcoin passaram a surgir outras moedas. Hoje elas são divididas por categorias essas que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Em um vídeo mais um pouquinho... Não vídeo não, acho que aqui mesmo, né? A minha ideia não é fazer vídeos pequenos, curtos, comerciais, mas sim mais é ensinar o pessoal a entrar nesse mundo, né? Então uma das primeiras altcoins que entraram, a segunda, né? A segunda criptomoeda e a primeira altcoin foi essa que está no meio aqui, chamada Namecoin, né? Inclusive o nome dela foi sugerido, né, pelo Nakamoto, na época, tá? E você tem aí moedas mais antigas, como por exemplo a Dash, que até hoje vive, e a Purecoin. Não tenho certeza se a Purecoin ainda vive, porque o mercado ele muda muito, tá? E daqui a pouco eu vou explanar um pouquinho mais para vocês isso aí, né? Então, depois a gente tem a chegada dos primeiros forks, né? O que é o fork? Fork é uma divisão, né? O garfo, né? Então, o mesmo código que você tinha lá do Bitcoin, o mesmo não, né? Só que ao invés de você priorizar algumas coisas, você priorizava outras. E às vezes até com briga pela própria comunidade. Você escutar um barulho de... É um ar-condicionado aqui do lado, que tá muito quente aqui em Curitiba, tá? Aqui quando é frio, mas quando é quente, às vezes é chato a quentura aqui, sabe? Então, os primeiros forks aí, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin. Litecoin até hoje aí ranqueia bem aí entre as criptomoedas. E até tem uma certa, como que eu posso falar para você, estratégia do pessoal que trabalha com criptomoeda, compra Litecoin, porque às vezes as pessoas entram nesse mundo, chega na exchange, vê o preço do Bitcoin, acha que não pode comprar um Bitcoin inteiro, mas ele não entende que ele pode comprar só uma fração de Bitcoin, e ele olha o preço do Litecoin, esse aqui eu posso comprar, porque o nome é parecido com Bitcoin. Então o pessoal compra Litecoin às vezes para deixar estocado, porque o pessoal novo entra e acaba comprando Litecoin, ou Bitcoin Gold, ou Bitcoin Cash. É uma estratégia aí do pessoal que faz hold, né? Então, às vezes, muitas vezes aí por briga entre a comunidade, até mesmo o rapaz lá que eu esqueci o nome, que é o dono do Bitcoin Cash, ele se auto-intitula Satoshi Nakamoto, ele fala que ele era o Satoshi Nakamoto, e já foi uma mentira já que já foi desmascarada já pela própria internet, né? Só que eram pessoas que já estavam ali já desde o começo, os criptográficos, os programadores já. Então eles mesmos pegaram o código lá do Satoshi Nakamoto, deram uma melhorada nesse código, e lançaram na rede, né? E com o passar do tempo a própria história se revelou mostrando qual que era o verdadeiro Bitcoin. Então, nessa mudança de código, nesses forks, nessas mudanças de moeda, todas elas estavam tentando, até hoje tentam, e tem uma moeda chamada DOT, de uma rede chamada Polkadot, que ela disse que arrumou, logo iremos saber também, né? Que é o chamado trilema das criptomoedas, né? Então, mas o que é esse trilema? É um triângulo ali, né? Então você pode reparar que ali em cima tem segurança, ali tem a escalabilidade e a descentralização, ou seja, você nunca consegue priorizar uma coisa, priorizar as três coisas, né? Se você prioriza em descentralização e segurança, você falta na escalabilidade, né? Então, o que os caras falam assim, não, a gente precisa de uma blockchain mais rápida, porque o Bitcoin era demorado, fazia só uma quantidade lá de transações por segundo, que era muito demorado. Só que daí, para você priorizar, tipo, velocidade, o que você tem que fazer? Você tem que centralizar. Então, quando você aumenta a escalabilidade, você diminui a segurança. Então esse é o trilema das criptomoedas. Ali tem algumas moedinhas que tentaram resolver esse problema. Até a gente tem ali o caso da Ripple, que é uma moeda chamada XRP,
que não é considerado uma criptomoeda. Mais pra frente eu quero ver se eu falo um pouco mais sobre esse caso da Ripple, que é a moeda XRP, né? Que o pessoal fala que nem tem blockchain, na verdade, né? E ali outras propostas de outras moedas que foram nascendo com o tempo, que é o caso da Nano, que é o caso da IOTA. Eu peguei esse gráfico aqui, que é um print do ano de 2014, para você ver como que o mercado mudou. Eu vou mostrar aqui para você essa como que eu posso te falar? Essa mudança entre os anos das criptomoedas, tá difícil. Deixa eu tomar meu iogurte aqui. Eu não vou passar segurança, como que fala? Segurança nenhuma para as pessoas. Tomando meu iogurtão. Então, olha lá, criptomoedas em 2014. Esse aqui era o cenário do CoinMarketCap, né? Sempre de cima para baixo com o market de capitalização. Então, ali você tinha o Bitcoin, o Litecoin, que a gente viu lá. Você tinha a NXT, a Peercoin, Dash, XRP, Dogecoin. Foi a primeira memecoin, tá? Depois, mais pra frente, a gente fala um pouquinho dela também. A Namecoin, Omni e a Currents, tá? E daí depois, em 2017, você já tem um outro cenário, já aparecem outras moedas diferentes. Por que eu tô colocando isso aqui pra você? Pra você ver como que é dinâmico o mercado, né? Porque às vezes você tem uma moeda que tá ali em terceiro lugar, você acha que ela vai ficar ali, não. Aí ela aparece e cai lá pra baixo, não tem essa... O criptomercado, ele não perdoa, tá? Por exemplo, a própria XRP aqui... É uma moeda que ela ficou em terceiro lugar. Não lembro se chegou a ficar em segundo. Só sei que hoje em dia ela já nem aparece mais no top 10. Já é uma moeda assim que é meio hateada, que a gente fala, né? O Litecoin também já nem aparece mais ali no top 10. Já é uma moeda meio que esquecida. E Ethereum Classic também já foi lá para baixo. E é o próximo gráfico que eu vou te mostrar aqui agora, que é criptomoedas em 2021, né? Então a gente tem o Bitcoin, o Ether, né? O pessoal fala Ethereum, mas é Ether, no caso, o nome do token, né? E daí a gente tem a chegada da Binance, que é a tal da engolidora de mercados, que é uma exchange. Então, assim, para você comprar Bitcoin, para você comprar Ethereum, essas moedas, você pode usar a própria Binance. Inclusive, todas as corretoras começaram a lançar a sua própria moeda, né? Porque, por exemplo, lá, ao invés de eu usar lá em vez de eu usar, por exemplo, assim... Se eu falar agora, acho que vai te confundir. Melhor deixar quieto. Eu não quero ficar usando linguagens técnicas para não te confundir, né? Então, como eu te falei ali, o mercado, ele mudou. Se você pegar, então, de 2014, você tem hoje moedas completamente diferentes. Olha, eu falei da XRP, ela tá ali, tá em sétimo lugar. O pessoal tá rodando bem ela. Eu já tive ela por vários momentos, comprei e vendi, mas todas as vezes que eu comprei XRP, eu me ferrei, tá? Então temos ali Dogecoin, Solana, Tether, Binance Coin, né? Pegando ali, né? Com o passar do tempo foram nascendo outras moedas com outras propostas e que não só resolviam só problemas de dinheiro. Foram aparecendo outras coisas, como é o caso da Binance Coin, que eu tava falando pra você, que tem o código ali chamado BNB. Então, pessoal, isso aqui se chama código, tá? É o símbolo da moeda. Então, o Bitcoin é o BTC, o Ethereum é ETH, a Binance Coin é BNB. Então, por exemplo, hoje está acontecendo muito assim, ó. Para eu entrar num joguinho lá, por exemplo, de NFT, eu preciso ter 2 BNBs, né? Quanto que é um BNB, ó? É $611, dá, sei lá, R$2.000. Tipo, R$5.000. Então, 2 BNB é muito dinheiro. 2 Ether é muito dinheiro, né? A Solana, até esses dias atrás, aí ela tava $30, um negócio assim, já tá $200. Poxa, $200 é R$1.200, quase 2.000, já nem sei, mas pra você ver como que o real tá bem desvalorizado, né? Então vamos lá, então a gente tem a primeira fase, então, da chegada das primeiras moedas, a gente tem os primeiros hard forks, as primeiras propostas, mas a coisa começou a mudar mesmo, assim, começou a virar um negócio sério mesmo. Não que não fosse sério, mas começou-se a ter mais inovação a partir da integração dos smart contracts, né? E os smart contracts, ao contrário do que as pessoas pensam, principalmente da galera que usa hoje, não é uma coisa nova. Ele já foi, já meio que
proposto pelo Nick Szabo, né, lá em 1998, em uma proposta de moeda virtual chamada BitGold. Então, assim, antes do Bitcoin, haviam outras moedas já, só que elas ficavam no problema que eu falei no vídeo anterior. Elas eram centralizadas em um servidor. Após o Bitcoin, elas começaram a ser descentralizadas por causa da blockchain. E com a chegada da Smart Contracts, firma-se a ideia de blockchain 2.0, né? O que faz esses Smart Contracts? Eles são nada mais do que um contrato inteligente. Só que para você fazer um contrato, você também precisa da terceira pessoa redigindo esse contrato para você. Aí, no caso, no documento do código, esse documento ele é feito já firmando um contrato entre eu e você. Eu vou te dar um exemplo. Estou te depositando um dinheiro até as 10 da noite. Se não cair aí, deu algum problema no servidor, esse dinheiro vai retornar para mim. Que é o que seria o que um banco faria. Você ligaria para uma atendente, falaria com aquela pessoa e eles retornariam aquele dinheiro para você. Então, após a chegada dos smart contracts, abriu-se um leque de possibilidades assim inimagináveis para as criptomoedas, onde puderam se criar aplicativos descentralizados, finanças descentralizadas, games através de criptoeconomia, através disso, tá? Quem introduziu o lance do Smart Contracts praticamente foi o Ether, tá? Do Ethereum. Esse carinha que tá ali é um super crânio, cara. O nome dele é Vitalik Buterin, porque ele é russo, né? Buterin, né? Ele é um russo. E não é à toa hoje que o Ethereum é a segunda moeda, tá? Até ia comentar um negócio aqui, até a gente fala bem assim, olha pessoal, isso aqui não é sugestão de investimento, mas hoje uma das moedas que eu mais compro é Ethereum. Por quê? Porque ela tem um potencial assim, de valorização bem absurdo a minha posição, né, a minha opinião, e ela também não chegou nem na metade do que é o Bitcoin, né, em termos de capitalização de mercado, ali, enfim, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Ethereum, né? Uma coisa ruim hoje do Ethereum é as taxas, por causa que eles estão fazendo alguns updates na rede deles lá, e eles estão cobrando bem pesada a taxa, né? Por exemplo, a taxa da Binance, às vezes para você retirar um dinheirinho, para você fazer ali uma troca de dinheiro ali dentro da carteira, são centavos. Mas na rede da Ethereum, às vezes, é um absurdo, assim, $70, é mais caro que banco, né? Então eles são muito criticados por causa da taxa do banco. Chega a ser até mais caro que o Itaú, no caso, né? Mas assim, o Ethereum, não tem o que falar dele. Ele é o começo da inovação nas criptomoedas, né? E daí depois a gente tem a chegada da Ada Cardano junto com o Charles Hoskinson, que é um dos caras que estavam dentro do projeto Ethereum, ele saiu. E o projeto da Ada, ele é um projeto assim, fantástico, né? É o que a gente chama também de blockchain 3.0, que ele não visa só modelos de financeira, ele é um ecossistema de fato, assim como o Ethereum acabou se tornando, mas ele não usa a programação que a Ethereum usa, que é o Solidity, né? Ele tem uma outra linguagem. Então ele refez essa linguagem, né? Um cara super crânio. Até vou deixar ali na descrição o canal do Charles Hoskinson. Eu escuto sempre que eu posso, porque além de eu melhorar meu inglês, todo dia assim ele fala um pouco sobre a dificuldade de se implantar a criptomoeda dentro de estados que parecem ser livres, mas são totalmente totalitários. Obviamente, porque uma vez que o próprio governo imprime o próprio dinheiro, eles mesmos imprimem o dinheiro, eles mesmos recebem, não é vantagem para esses governos implantar a Ada Cardano dentro deles, né? Porque imagine um modelo, uma solidez de moeda que não pode ser imputada, né? Então, isso aqui melhoraria a vida de muitos, não haveria alta de preços e também iria diminuir a corrupção, né? Uma das outras coisas que poderiam ser feitas com Smart Contracts e com Ethereum seria a possibilidade de realizar eleições, por exemplo, através de uma blockchain, tá? Seria muito mais barato para todos, né? E não teria imputamento de dados humanos, né? Então, assim, só para a gente dar um recapitulamento, né? Então, a gente tem
Deixa eu voltar aqui. Então a gente tem a Ethereum e o token é o Ether. A gente tem a Cardano e o token é a ADA, né? Então hoje uma ADA tá 1,45, já chegou a valer 3, hoje deu uma diminuída, porque eles prometeram chegada de dApps, mas na verdade eu acho que o pessoal confundiu, foi a chegada do contrato inteligente, chegou só em 12 de setembro, e assim, ele é um projeto mais demorado, né? Então a ADA é a sugestão para quem compra a ADA é segurar, compra a moeda e segura, né? E é baratinho também, né? Então vamos lá. Então, só para vocês entenderem. Então a gente tem o nome da rede. Então cada rede, então o Bitcoin tem a rede blockchain, beleza? Que é a blockchain materna, original. A Ethereum tem a rede da Ethereum, que é outra blockchain, né? Só que assim, às vezes você tem blockchain, não significa que toda blockchain é descentralizada, porque você tem empresas que trabalham com blockchain centralizada. O cerne de estudo da blockchain, lembra que é evitar o problema do gasto duplo, né? A duplicação de arquivos, né? Tá? Então, você tem a rede da Ethereum, que ela não se conversa com a rede da Cardano. Vamos supor que eu queira fazer uma transferência de ADA, eu não posso fazer uma transferência de ADA usando a rede da Ethereum. Tanto é que eu preciso ter um token dentro da rede da Ethereum com o nome de ADA, tá? Depois, mais pra frente, a gente pode explanar isso aqui, não quero complicar a sua cabeça, né? E um pouquinho mais pra frente, o BNB que eu tava falando pra você, né? Que a BNB deixou de ser, a Binance deixou de ser só uma corretora, mas ela passou a ser um ecossistema e tudo por trás tá na cabeça desse cara, um chinês, o conhecido CZ. É um cara que tem uma história, assim, que só pra você entender, assim, né? Eles moravam na China. Os pais dele trabalhavam com... os pais deles eram professores e eles eram considerados lá na China, né, comunista, cara, nem faz tanto tempo assim, tipo 10 anos atrás. Eles eram considerados elitizados, né, então eles perderam praticamente tudo que eles tinham. O CZ, inclusive, foi trabalhar no McDonald's, parece que depois ele foi pro Canadá ou pros Estados Unidos, eu não vou lembrar agora. Ele chegou a trabalhar no McDonald's e ele hoje, cara, com certeza ele é muito, olha... mas muito mais rico que o Elon Musk, tá? É que eles não divulgam. O pessoal que trabalha com criptoativo, a maioria das pessoas que trabalham, essa galera que tá por trás, eles são muito privados, assim, em revelar os seus ganhos e tal. Mas, por exemplo, o próprio Buterin, o CZ, eles têm muito, muito dinheiro, tá? Então, eu falei diversas vezes a palavra ecossistema, né? E eu gosto de usar o melhor exemplo de ecossistema justamente com o case da Binance, né? Então, a Binance, só para você entender, eles lançaram uma exchange lá em 2017, eles criaram uma moeda própria da exchange, e qual que era a ideia? Vamos supor que eu tenha dólar, tá? Eu tenho dólar, e eu quero... Não, vou pegar outro exemplo. Vamos supor que eu tenha real, tá? Eu tenho real. E ao invés de eu ir lá no câmbio normal que a gente conhece aí que tem em shopping, eu queira dolarizar o meu real. O que eu faço? Eu deposito na Binance e eu compro um token chamado BUSD. Eu vou até escrever aqui pra você. Isso aqui, ó. BUSD. Deixa eu colocar aqui em branquinho. Ficou meio... Tá? Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu faço esse movimento aqui. Eu tenho real. Eu deposito um Pix. Tá? E eu dolarizo com BUSD. O que é um BUSD? O BUSD é uma stablecoin da Binance. Ele é um token dolarizado. Então, é como se eu estivesse comprando dólar, né? Então, aqui de BUSD, eu fico busdado. Eu fico dolarizado dentro da exchange. Por quê? Porque quando eu for comprar Bitcoin, ou Ethereum, ou ADA, ou AVAX, ou Solana, eu já tenho o meu par, por exemplo, AVAX barra BUSD. Entendeu? Então eu tenho a minha quantidade de dólar e eu vou comprar AVAX. E daí eu vou lá e compro. Então todas as exchanges têm o seu próprio dólar, tá? Então o dólar da Binance se chama BUSD, né? Então
Eu, por exemplo, esses tempos eu fiz um trabalho para fora e ao invés de eu receber em dólar, eu recebi em BUSD, caiu na minha carteira de criptomoedas, tá? Então é uma maneira fácil também de você transferir dinheiro sem você depender de câmbio. Lembra que a proposta das criptomoedas é desburocratizar o acesso das pessoas ao dinheiro. Então hoje você fez um cadastro na Binance, você quer dolarizar o teu dinheiro, você faz um Pix e compra BUSD. Você comprou dólar, entendeu? Só que é um dólar tokenizado. Então, como que funciona para dentro lá da exchange? Eles pegam o dólar e emitem um token chamado BUSD, né? O USD é o código do dólar e B de Binance, né? Então o dólar da Binance, tá? Depois eu vou te mostrar para você outras moedas que são pareadas, né? Então eu estava falando aqui sobre ecossistema, né? Então eu peguei essa imagem aqui que é da Coin98, que é o ecossistema da Binance Smart Chain, né? Então uma vez que eu tenho o BUSD, eu tenho acesso a todos os serviços da Binance, né? Então a Binance deixou de ser uma exchange para ser um ecossistema. Vamos supor, eu comprei BUSD e eu quero jogar Axie Infinity, talvez? Eu não sei se... Não, Axie Infinity é RC20. Eu quero jogar Bomb Crypto, que é um jogo baseado em criptoativo. Só que para eu jogar Bomb Crypto, eu preciso ter Bitcoin, que é a moeda do jogo. Então, qual que é o movimento que eu faço? Eu vou abrir aqui o meu navegador só para vocês entenderem, tá? Então, eu tô aqui... Não, peraí. Deixa eu vir aqui para outra cena. Só um minutinho. Tá, maravilha. Então, tá funcionando aqui. Então, vamos supor que eu precise... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Bomb Crypto. Podia ter deixado esses slides prontos, né? Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Bomb Crypto é o jogo, tá? Eu quero jogar o joguinho. Esse aqui é um joguinho que eu vou estourando as coisas lá. Vou estourando umas bombinhas, é tipo Bomberman, tá? Eu vou estourando eles e conforme eu vou estourando os bloquinhos, eu vou ganhando umas moedinhas. Essas moedas, elas são chamadas... Deixa eu entrar aqui pra você ver. CoinMarketCap. Essas moedas que eu vou ganhando... Ixi, o que aconteceu aqui? Ah tá, clicou aqui. Deixa eu entrar aqui no CoinMarketCap. Um minutinho, vamos lá. Podia ter deixado aberto, né, essas coisas aqui, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui Bitcoin. Eu vou explicar só pra vocês bem rapidinho aqui, não se preocupem, tá? Então quando eu jogo Bomb Crypto, eu ganho Bitcoin, né? O Bitcoin, ele vale 7 dólares. Então eu jogo o joguinho, eu pago pra jogar o joguinho, eu dropo essa moeda chamada Bitcoin, e Bitcoin eu troco por dólar. Mas como que eu troco dólar? Eu não posso chegar lá no câmbio lá do shopping e falar, quero trocar minha moeda de bombinha. Ridículo isso. Aí o que eu faço? Eu uso uma DEX, que é uma exchange descentralizada, onde eu conecto a minha carteira cripto. Deixa eu vir aqui, trade. Aí eu venho aqui e seleciono. Não vou ter aqui Bitcoin, acho. Ó, mas eu tenho aqui BUSD. Vamos supor que Cake aqui fosse o Bitcoin. Então eu troco, sei lá, 40 Bitcoins por dólar. E isso aqui cai direto na minha carteira de criptoativo que está rodando na rede da Binance, entendeu? Então, basicamente, isso é um ecossistema, tá? Vamos lá, então? Vamos voltar aqui pro... Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tá certo, né? Então, um ecossistema é isso. Eu tenho um token dentro de uma exchange, eu consigo usar uma DEX, eu consigo jogar o jogo que está rodando naquilo, e além do mais, além de eu poder jogar, eu posso trocar, eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a Trust Wallet, que é a minha carteira de cripto, tá dentro da rede da Binance. Eu tenho, por exemplo, moeda da ADA Cardano, não dentro da rede nativa dela, eu tenho 3 tipos de ADA. Eu tenho ADA rodando dentro da coin da Binance, né? Como que eu explico isso? Deixa eu ver se
Já tô começando a deixar um pouquinho mais complicado. Tô falando grego aqui, eu sei. Deixa eu voltar aqui pra minha tela, mas por exemplo aqui. Eu tenho ADA ERC20. Lembra que eu tenho ali a moedinha da Cardano RC20. Então eu tenho ADA da... Eu tenho ADA rodando na rede da Ethereum, tá? Eu tenho ADA rodando... Deixa eu voltar pra cá que eu tô deixando... Tô começando a complicar a vida de vocês. Não é isso que eu queria, tá? Calma lá. Vamos fazer o seguinte. Esquece essa parte de ecossistema, tá bom? Mas lembrando que cada moeda tem o seu próprio ecossistema. E às vezes a gente acha que a gente só comprou uma moeda de dinheirinho. E não, você está comprando um montante de tecnologia. Você está comprando tecnologia pura. Por isso que vale muito dinheiro toda essa tecnologia por trás desses ativos, né? Principalmente ali moedas mais baseadas em ecossistema, elas são muito valiosas em termos de tecnologia e de dinheiro, né? O que eu ia falar? Então, isso aqui, cara, é como se fosse uma outra indústria que está sendo criada. Você tinha a indústria centralizada do Vale do Silício e agora você tem a indústria descentralizada de criptografia, que não pertence a uma empresa, ela é descentralizada, justamente para ofuscar aqueles problemas que nós tivemos no futuro, no passado, que a gente teve problemas de manipulação de votos, manipulação de cultura, ditadura de opiniões sobre 2 ou 3 empresas que praticamente mandavam na internet inteira, né? Então, a criptografia, ela vem muito de bater contra esse contexto todo, tá? Então aqui, essa parte aqui eu sei que ficou um pouco complicada de ecossistema, tá? Eu não quero... Mais pra frente você pode ir buscando por aí também, tá? O que é um ecossistema de uma determinada moeda, né? Por exemplo, eu tenho o ecossistema da Ether, eu tenho o ecossistema da Binance, eu tenho o ecossistema da Vax, da Solana, cada qual com o seu universo, tá? Imagine isso aqui, ó. Imagine que isso aqui é o filme da Marvel. E aqui eu tenho 5 principais filmes. E aqui eu tenho séries. E aqui eu tenho side filmes, entendeu? Então eles meio que se conectam, né? Por exemplo, eu posso usar aqui, ó. Aqui eu tenho tudo que é DeFi, ó. Tudo que é finanças descentralizadas. Aqui eu tenho tudo que é carteira, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho tudo que é infra e cross-chain. NFT e games, ó. Por exemplo, se eu quiser jogar, vamos supor, deixa eu ver se tem algum joguinho aqui, ó. Alpaca City. Se eu quiser jogar Alpaca City, eu preciso antes comprar a BNB, entendeu? Aí eu consigo o token da Alpaca City e consigo jogar, tá? Então é isso. Então ali por 2017, mais ou menos, apareceu a primeira stablecoin, que era aquele conceito do boost que eu te falei, né? Então para cada $1 que alguma empresa pegava, empresa de cripto ou exchange, eles emitiam um token, né? Por quê? Porque tinha-se muito problema, assim, ó. Não havia como eu estabilizar o meu dinheiro na exchange. Então o Bitcoin derretia todo mundo. Eu não conseguia estabilizar o meu patrimônio, né? Então vamos supor assim, eu ganhei $65 mil de Bitcoin, que seria um Bitcoin hoje. Mas vamos supor que na época, lá em 2017, dava o quê? Uns 5 Bitcoins? Não sei. 10. Só que se ele derretesse, eu perdia tudo, né? Eu queria fazer ele pela exchange mesmo. Então eu comprava um token estabilizado no dólar. O primeiro token foi o da Tether, né? O Tether. E a gente tem o dólar da Binance, né? Então esses dois eles são iguais. A diferença é que eles são de empresas diferentes, né? A gente tem o nosso Brazilian Real aqui também, chamado como BRZ. Para cada BRZ é R$1. Então se eu quiser... como que seria essa palavra? Realizar, porque é real. Porque tem dolarizar, que é dólar. Seria realizar. Eu compro o BRZ, ele fica na minha carteira. Então, para cada real, eu tenho um token desse aqui. Vamos supor que eu queira comprar 100 BRZs, eu vou ter R$100, tá? Não é só ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Não é só pra eu estabilizar a minha moeda, né? Vamos supor que eu queira dolarizar, sei lá, coloco lá uns
uns 10 mil dólares, eu venho aqui, compro o Tether. Eu mesmo tenho aqui, tô dolarizado já. Hoje dependendo da época, eu fico mais dolarizado do que criptografado, né? Hoje eu tenho lá, tipo, acho que eu tô com 80% eu tô dolarizado na minha carteira, mas eu tô dolarizado em BUSD, tá? E também stablecoin não é só a moeda fiduciária, né? Eu tenho também o Pax Gold, né? Que ele roda na rede da Ethereum. Lembra que eu comentei aqui, ó? Que eu tenho a rede da Ethereum, tenho o token da Ethereum, mas eu tenho tokens também rodando dentro da rede da Ethereum. Eu tenho o Pax Gold, que ele equivale a uma quantidade de ouro lá, tá? Foram aparecendo outras moedas, apareceu as stablecoins ali em 2017. Eu tenho o conceito de Proof of Work. O que é Proof of Work? É a mineração. Lembra que a gente falou lá, tipo, de minerar uma quantidade de códigos? Aí para cada código, acho que nem chegamos a falar sobre isso, mas eu tô falando assim. Então, isso aqui, a mineração, quando você fala assim, alguém que comprou umas placas de vídeo e deixa minerando e, porra, cara, todo mês o cara tá ganhando 7 mil dólares só com mineração. Então, o nome disso é isso, né? Eu deixo o meu computador lá minerando e aquele computador ele fica dropando uma quantidade de moedinhas pra mim, tipo, no final do dia, né? Então eu tenho a Dash, eu tenho a Ethereum, Ethereum, né? Tem gente que fala Ether, Ethereum, Ethereum. Então eu tenho a Ethereum aqui, que às vezes o pessoal, ela tá migrando já para um outro tipo de mineração. Mas eu tenho a Litecoin, que é uma das moedas mais antigas, que também é a Solana. Então o nome disso aqui é Proof of Work, tá? Aí a gente chegou, deixa eu pular aqui, meme coins, né? O que são meme coins, né? Os meme coins, elas chegaram para tirar sarro das moedas mais sérias, né? Então quando você tinha lá o primeiro pump do Bitcoin, quando ele foi lá para não sei quantos mil dólares, lá ninguém conseguia mais comprar Bitcoin. Aí um cara foi lá e pegou o código do Bitcoin e criou a Dogecoin e começou a vender lá por 0,00000 centavos. E sem falar que ela é uma moeda também inflacionária, né? Ela, acho que por minuto, parece que sai 10 mil Dogecoins assim, né? Só que por algum motivo as pessoas começaram a comprar e essa moeda passou a ter valor. Lembra que o que tem valor é o que as pessoas dão de valor, tá? E não o que o governo fala pra você. As pessoas passaram a colocar valor nisso e tá aí. Tem gente que usa muito essas meme coins pra fazer pump e dump, né? Que fala, né? Então eu mesmo já comprei Safe Mars uma vez, eu lembro que eu coloquei 100 dólares. Aí do nada a moeda pulou lá pra 400 dólares. Gente, tipo, quase 1.500 reais a mais, assim, de um dia pro outro. E daí eu falei assim, não, vou deixar que eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro nisso. E nada, aí a moeda, tipo, perdi mais 50 dólares. Nossa, daí acabei perdendo dinheiro. Então, assim, a maioria dessas moedas aqui são mais pra fazer pump e dump. E às vezes o pessoal usa pra trade, principalmente essas duas, a Shiba Inu e a Dogecoin, tá? As moedas também elas foram meio que sendo divididas por categorias, né? Por exemplo, aqui a gente tem aqui moedas que usa-se um aparelho, um gadget, uma antena, alguma espécie de sonar para mandar informação para blockchain, né? Então, com o avanço da blockchain, o pessoal começou a criar muitas coisas diferentes, né? Como por exemplo a Link, que é uma espécie de geradora de contratos, vamos supor que ela pode ser usada para smart contracts contra, por exemplo, seguro de vida, seguro do carro. Então eles têm um aparelhinho lá que eles mandam informação para dentro da blockchain, essa informação fica criptografada sem ser necessário um advogado para dizer que aquela pessoa ultrapassou, por exemplo, 200 km por hora numa rodovia lá de 60. Então, assim, são ideias que eu estou te falando que podem ser criadas, né? Então tem a Band, tem a Ilium também, que é uma espécie de um aparelhinho pequenininho também que manda informação para uma blockchain dela, tá? A Link roda na rede da Ethereum, tá? E a VeChain. Um pouquinho mais pra frente também a gente tem a mãe das Proof of Stakes. Eu acho que é a mãe, eu acho que é ela junto com a... Pô, esqueci o nome da outra. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que a Nano, junto com a Nano, a ADA junto com a Nano foram as primeiras a fazer Proof of Stake, né? Então, no Proof of Stake, os blocos de informações eles são criados, eles não são minerados, né? Em tese, se isso faz diferença para as pessoas, é que ela não consome muita energia e qualquer computador pode ser feito isso, porque ele não fica numa máquina externa ali, né? Então eles dropam moedinhas dessa maneira. Então o Proof of Stake você tem a BNB, você tem a ADA, tem a Theta ali, né? Esse nome
né? Para de pensar coisa feia aí, viu? Então, e tem a DOT, né? Então, são outros tipos de moedas que elas também estão lá, mas elas usam o Proof of Stake. E a gente tem tokens DeFi, né? Então, lembra que eu estava falando lá de ecossistema, né? Então, eu tenho o DeFi, que são finanças descentralizadas, que daí seria como se fosse um banco, como se fosse um câmbio, né? No próximo slide eu vou dar um exemplo de como que funciona a Pancake. Então, eu tenho Uniswap, Curve, a Aave, a Pancake. E até essas moedas, tipo, ano passado, elas estavam bombando. Agora já deu uma seguradinha, pelo que eu percebi. Eu lembro que a Pancake chegou até $70, e agora ela tá 14, né? Então, assim, você tem as épocas também, que quando elas foram lançadas, nossa, era tipo assim, inovação pura. Todo mundo queria lançar algum aplicativo DeFi, porque essas moedas aqui tinham bombado, né? Agora, tipo, já tem bastante DeFi, então... elas já deram uma diminuída já, né? Então, a que eu uso mais hoje é a Pancake, já usei já bastante a Uniswap, mas por causa das taxas caras da Uniswap, acabou ficando caro. Então, eu vou falar especificamente aqui da Pancake, né? Então, eu havia mostrado aqui pra vocês aqui aqui, voltando aqui, né? Então, eu havia mostrado aqui, ó. Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a Pancake Swap, então ela é uma exchange, que eu tinha comentado pra você ali o exemplo lá, né? Então, eu tenho trade aqui, ó. Vamos supor que hoje eu posso comprar, minha carteira não está conectada aqui, mas, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, BUSD, que é o meu dólar, e eu quero comprar, por exemplo... vamos ver aqui. Tem moeda. A alpaca que eu falei lá. Então, eu vou lá e coloco 1. E isso aqui ele não está rodando dentro de um servidor, né? Lá da exchange, da exchange centralizada. Ele é descentralizado, né? Então eu venho aqui, coloco 1 e eu vou ganhar uma alpaca. Então para 1.4. Então eu imagino que deve estar tipo... Aí ó, 70 centavos, né? Então eu vou lá e compro uma alpaca, que é um joguinho meio metaverso, assim, né? Mas não só isso, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui uma pool, né? Uma pool aqui. Então nessa pool, o que ele fala aqui, ó? Esse aqui é um jeito de ganhar dinheiro também com criptomoeda, né? Então eu quero aqui, ó. Eu quero fazer uma pool desse token aqui, EarnKey, né? E eu quero colocar os meus tokens da Cake aqui dentro, que daí eu vou ganhar 53% ao ano. Aí eu vou ganhar, só que daí eu vou ganhar em Cake, tá? Aí eu ganho em Cake, tá? A mesma coisa eu tenho aqui em Farms, né? Se eu quiser fazer par de liquidez, que a gente fala, né? Então aqui, ó, eu quero... Ó, lembra do Bitcoin que eu comentei com vocês, do joguinho aqui, ó? Cadê o joguinho aqui, ó? Então aqui, ó, pra funcionar o joguinho, gente, eu preciso entrar nessa Pancake, porque imagine assim, ó. Imagine que não é um banco que eu vou lá e troco dinheiro, não é um câmbio. Então isso aqui ele é alimentado pelas pessoas, tá? Pelas pessoas em todas as partes do mundo, rodando dentro dos servidores da Binance, né? Então imagine que para uma pessoa trocar a moedinha do jogo por dólar, alguém precisa estar oferecendo esse par de liquidez. Mas como que eu ganho? Quanto que eu vou ganhar de dinheiro se eu oferecer esse par de liquidez aqui, né? Eu ofereço, então eu coloco aqui, vamos usar números, né? Eu coloco $100 de BUSD, eu coloco $100 de Bitcoin e cobro uma taxa, entendeu? Eu cobro uma taxa... para quando a pessoa fazer esse swap, essa troca. E daí eu ganho tipo por porcentagens, porque eu deixei lá uma quantidade das duas moedas, o cara joga o joguinho, coleta a moeda, chega aqui e troca a moeda, e eu que ganho a porcentagem, né? Então isso é uma finanças descentralizadas, onde eu não preciso fazer um contrato com o banco. Eu tenho um contrato inteligente, feito pela blockchain, e eu uso um DeFi, que é uma finanças descentralizadas. Isso aqui de fato é o futuro. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Então vou voltar aqui. Só ver se está tudo certinho aqui. Lindo. Então isso é um DeFi, né? Então eu dou aqui um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei para você, né? Por exemplo, eu tenho aqui um tokenzinho aqui chamado Fine e o outro seria BNB. E daí eu faço o par de liquidez e ganho 200% em cima, né? Só que daí eu ganho em tokens da Pancake. Daí eu vou lá e vendo as minhas pancakes e ganho esses 200%, tá? Então é assim que funciona. Então essa porcentagem acima eu ganho em Pancake, que é o token do DeFi, tá?
Conforme eu estava falando, as moedas elas foram avançando tanto que elas foram criando outras categorias. Eu tenho categorias de NFTs, tá? Então eu tenho aqui tokens de um metaverso chamado Mana, ou Maná, que é um joguinho, né? Então, o que os caras fizeram? Eles montaram um jogo metaverso, eles pegaram as ações disso e venderam. Só que em vez de vender ações, eles tokenizaram. Eles colocaram, eles partiram essa empresa em mini pedacinhos de tokens e venderam pra galera dentro da exchange. E eu consigo comprar com Bitcoin, se tiver o par lá, por exemplo, BTC/Mana, eu consigo comprar, né? Então isso aqui, tipo, foi uma disrupção no mundo de finanças, né? Então eu tenho o Endcoin, tenho a Alice também, que é um outro jogo, eu tenho até a própria Gala também, que é como se fosse uma espécie de Steam, sabe aquela plataforma de jogos? E agora tem uma plataforma de jogos baseada em cryptogames. Eu tenho as storages, essas categorias elas variam, tá? De lugar para lugar, né? Então eu tenho Filecoin, BTT, Stacks. O que é Filecoin? Vou dar um exemplo de uma aqui, já tá ficando muito grande já esse vídeo, né? Então a Filecoin, por exemplo, ao invés de eu minerar, por exemplo, Bitcoin, na Filecoin eu cedo um espaço do HD para rodar uma espécie de internet dentro do meu HD e eles me pagam com Filecoin. Então, eu não sei quanto que eles estão pagando o dia, mas, por exemplo, fica aí, né? Tipo, eu instalo lá um software da Filecoin dentro do meu computador, eu cedo um espaço do meu HD, ele não vai minerar moedas pela placa de vídeo, eu estou cedendo meu espaço do HD, eu estou alugando meu HD para essa pessoa e ao contrário eu vou receber Filecoin, né? Então é como se fosse um BitTorrent, que é essa aqui, ó, é como se fosse lembra daqueles programas que a gente baixava torrent? Só que nesse caso aqui eu ganho por isso, né? Então, gente, basicamente é isso aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho aqui no meu navegador. Então, eu vou voltar aqui. Esse aqui é o CoinMarketCap, que é um site que é para ver todas as moedas que são listadas no mundo, coinmarketcap.com. Todas as moedas que são listadas, elas são divididas por categorias. Atualmente, existem mais de 14 mil moedas, 435 exchange, capitalização de mercado 2 trilhões. E você tem os dados aqui, né? Tudo do mercado cripto, tá? Eu não vou explanar assim muito, que eu quero fazer uma aula só de CoinMarketCap. Então eu tenho aqui as moedas que eu quero ver. Eu sempre vejo em dólar, mas se eu quiser em real, tá aqui, eu digito BRL, tá? E as moedas, elas foram divididas por categorias, como eu estava falando, né? Então tem as DeFi, tem as moedas DeFi. Então aqui eu encontro meus ativos, as minhas moedas só para DeFi. Eu tenho as minhas moedas aqui só para NFT, ó, tá vendo? Axie Infinity, Theta, Sandbox, a Gala, que é a Steam que eu falei. Então, por exemplo aqui, na internet 2.0 eu tinha novos aplicativos centralizados, baseados em empresas, como o caso da Steam, do Facebook, do Google. Agora começa a vir as empresas descentralizadas, onde você ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, criptoativo é isso. Ele divide os ganhos com você. Então, vamos entrar aqui na Gala, que eu vou explicar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, Gala. Preço da Gala. Não! Entrei no Gala Embalagens, gente. Não é isso, não. Rapaz, tá difícil aqui. Eles precisam melhorar o Search Optimization deles. Deixa eu colocar Gala.io. Gala Games. É Gala Games, tá? Então, por exemplo, eu tenho a Steam, que ela é centralizada, como eu tava falando, e eu tenho a Gala Games, que ela é como se fosse uma Steam. Eu não sei se ela tem um cliente ainda, mas eu entro aqui e eu só encontro jogos de NFT, tipo jogos que eu vou ganhar dinheiro de verdade, tá? Skins baseadas em NFTs, jogos que são desconhecidos pela maioria do público gamer. E eu quero ganhar dinheiro com isso. Como que eu ganho dinheiro? Você consegue comprar hoje uma ação da Steam? Nem sei se tem como. Não, de verdade, eu não conheço. Mas se eu quero ganhar dinheiro com o futuro da descentralização, eu vou lá e compro a moeda Gala, né? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco comprido aí, de novo, né? Mas não tem como ser... Porque eu quero deixar bem explicadinho. Talvez os próximos vídeos eu faça mais devagar mesmo, né?
essas aulas aí, mas é mais para você entender, né? Então acho que 2 aulas assim bem compridas do jeito que tá aqui, eu acho que tá bom, que é a primeira e a segunda. Essa aqui, a primeira falando só sobre Bitcoin, a segunda falando só sobre o cachorro chato do inferno. É isso aí, pessoal. Eu espero que